Olá, queridos. Boa tarde, amigos. Vocês que nos assistem neste momento, tudo bem? Vamos nessa tarde falar um pouco da palavra do nosso Salvador Yahushua. Quero estar falando nessa tarde de assuntos que são muito abordados quando às vezes nós encontramos com pessoas que nos perguntam como está a igreja, ou como vai a igreja, ou como é que nós estamos indo na igreja. E nós dizemos às vezes para as pessoas, nós não frequentamos mais templos, não vamos mais a cultos litúrgicos. E as pessoas falam, mas como assim? E como é que vocês tomam a Santa Ceia? Se vocês não frequentam templos, como é que vocês praticam o batismo? Vocês não são mais dizimistas? E assuntos vigentes como esses que eu gostaria de estar abordando aqui nessa tarde. O porquê que nós não praticamos mais tais atos, tais práticas? Porque nós chegamos ao entendimento, né, conforme está escrito lá em João, capítulo de número 14, o verso 26, que quando viesse aquele Espírito da parte do Pai, que o Salvador Yahushua assim disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Rogarei ao meu Pai para que envie outro Consolador, e esse mesmo estará convosco até os finais dos dias. E quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará sobre todas as coisas e vos fará lembrar sobre todas as coisas. Então é ele que nos ensina, é ele que nos instrui, é ele que nos abre a visão, nos dá o entendimento do que nós precisamos ou não fazer para estarmos à vontade do nosso Pai Yahu e do nosso Salvador Yahushua, que nós conhecíamos como Jesus no sistema religioso, mas chegando ao pleno entendimento de que o nome dele não é Jesus, mas Yahushua. É que seus nomes foram ocultados de nós, mas como está escrito, nos últimos dias o meu povo saberá o meu nome, disse o Criador Yahu. Pois bem, queridos, vocês que muitas das vezes perguntam se nós não frequentamos mais templos religiosos, como é que fazemos para tomar Santa Ceia, para batizar, para dar dízimo e etc. Não é isso? Pois bem, quero começar aqui falando sobre, primeiramente, o batismo. Aqui na Bíblia do Almeida, na Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida, né, a Bíblia que todos os evangélicos costumam usar. Veja só que interessante. Mateus capítulo 3, verso 5 em diante está escrito: E iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo muito dos fariseus saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso aqui é o João Batista falando. Vamos agora continuar aqui a partir do verso de número 11. João Batista dizia: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E na sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e ele recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veio Yahushua ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se lhe opunha, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Yahushua, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Yahu. Veja o que o Salvador Yahushua diz aqui no final: Deixai assim por agora, ou por enquanto. Por agora ou por enquanto, que tem o mesmo significado, entendeu, amigos e amados? Por que o Salvador Yahushua falou isso? João estava lá batizando o povo no Rio Jordão. E Yahushua foi lá para poder ser batizado também. E João se opôs a Yahushua e falou: Tu és mais poderoso do que eu, é tu que tinha que me batizar. E tu está vindo a mim para que eu te batize? E Yahushua virou para João e disse: João, deixa assim por agora ou por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça do meu pai, toda a justiça de Yahu. Ou seja, Yahushua ainda não tinha morrido no madeiro. Então ele tinha que cumprir toda a lei, porque ele veio para cumprir a lei que nós, seres humanos, não conseguimos cumprir.
para que depois que ele cumprisse a lei, nós vivêssemos por ele, não mais pela lei. Está entendendo? Então, as pessoas podem dizer assim, mas se Yahushua se batizou, ele sendo Salvador, por que você não se batiza? Porque ele se batizou. Porque ele ainda não tinha morrido. Então ele tinha que cumprir toda a lei. Observe o que ele disse aqui. Deixa assim, João, por agora, por enquanto, porque convém cumprir toda a lei. Antes dele morrer, ele tinha que fazer tudo o que estava na lei, de maneira correta. Para que aqueles que crescem nele, na sua promessa que ele veio cumprir, promessa que ele fez a Adão e Eva, lá no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, que ele viria em 5.500 anos e derramaria o sangue dele sobre Adão. E Adão entraria de novo no paraíso, e toda a sua posteridade, a sua descendência, da qual eu sou parte dessa descendência, dessa posteridade, creio no sacrifício perfeito do meu Salvador no madeiro. Então, amados, por isso é que nós não nos batizamos mais, porque Yahushua se batizou no nosso lugar, ele cumpriu esse mandamento. Agora nós não temos mais que nos batizar, porque ele já fez isso por nós. Está entendendo por que nós não nos batizamos mais? Observe que ele disse aqui para João, João, deixai assim por agora, ou seja, por enquanto, ou seja, antes de eu morrer, antes de eu cumprir toda a lei. Deixa assim eu me batizar, me batize, porque convém eu cumprir toda a lei ou toda a justiça. Depois que ele morreu, aí sim ele cumpriu tudo, agora ele ressurgiu, trazendo consigo uma vida nova, uma novidade de vida, para que nós não precisássemos mais viver nos mandamentos da lei. Está entendendo? Olha só que interessante que diz aqui em Colossenses 2, verso 14. Tem algo interessante e muito importante que nós precisamos ler e compreender isso aqui. Colossenses capítulo 2, o verso de número 14. A palavra fala que ele anulou a carta que nos era contrária e ele a cravou no madeiro. Colossenses 2,14, olha que interessante. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a no madeiro. Está vendo? Quando ele morre, preso naquele madeiro, sacrificado ali no madeiro por nós, essa carta que simboliza a lei de Moisés, ele crava essa lei no madeiro. Então, quando ele morre, essa lei é morta com ele. Quando ele ressurge trazendo agora um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? É aquilo que ele diz lá em Coríntios, no capítulo 11, quando o povo, nos templos de pedra, vão ministrar a ceia de forma até errada, que ele diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Essa é a nova aliança que ele traz ao ressuscitar. Uma vida nova para nós, assim como ele teve também uma vida nova. Ele ressurgiu, deixando a vida carnal, física, levando todo o pecado, levando toda a lei para o madeiro e cravando no madeiro, e quando ele sai da sepultura, tudo aquilo que ele cravou no madeiro fica lá, e ele agora vem trazendo novidade de vida para nós, ou seja, o batismo que ele já tinha cumprido por nós, a ceia que ele ceiou a última vez lá com os discípulos, que ele disse, olha, nunca mais eu voltarei a beber do fruto da videira até naquele grande dia em que eu beba convosco no reino do meu Pai. Por isso nós não ceiamos mais hoje. Está entendendo? E por que nós não nos batizamos? Porque ele já se batizou e quando ele é cravado, tudo foi cumprido por ele lá. E vocês não dão dízimo? Não, queridos. Por quê? Porque ele foi o dízimo, o último dízimo, ele foi dizimado, a sua vida foi dizimada no madeiro por nós. Ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. E o que era dízimo? Dízimo era a 10ª daquilo que se plantava, dos animais que se criavam. Por isso nós vamos ler lá no livro de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, porque nas religiões costumam se pregar só o capítulo 3, verso 10. Mas nós temos que ler todos os capítulos para entendermos de maneira clara. E nós vemos que lá em Malaquias, o cordeiro era levado e oferecido. Tanto é que o Criador lá está reclamando aos sacerdotes, dizendo, pegue um animal coxo ou um cego e ofereça ao teu governador na tua cidade para ver se ele vai se agradar de ti. De maneira alguma. Então, como é que eu, o vosso Criador, vou me agradar?
o Criador Yahweh está reclamando ali com os sacerdotes, não com o povo, por causa do dízimo, era exatamente porque estavam levando animais coxos, cegos, animais com defeitos para poder oferecer. Entendeu? E por isso é que estava acontecendo essa reclamação do Criador, do nosso Criador, com os sacerdotes ali no livro de Malaquias, desde o capítulo 1 até o capítulo 3 e por ali afora. Então, amado, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, ou seja, ele foi o último dízimo, ele foi dizimado, a tua vida foi dizimada no madeiro. Por isso nós não cumprimos mais o dízimo, como diz lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dá o dízimo do endro, do hortelã, do cominho, mas nega o mais importante da lei, que é a fé, justiça e misericórdia. Deveis vós sim fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, eles tinham que cumprir isso, fazer isso, enquanto o nosso Salvador Yahushua ainda não tinha sido morto. Depois que ele morreu, não tem mais esse negócio de darmos dízimo, porque ele já foi o último dízimo no madeiro por nós. Entendeu, querido? Para você não ficar com dúvida, deixa eu falar para você aqui de uma maneira bem clara, fazer uma parábola, para que você entenda. É como se você tivesse que tomar vários comprimidos, vários remédios. Um remédio para dor de dente, um para dor de cabeça, um para febre, outro tipo de remédio para outro tipo de enfermidade que você tivesse, né? Aí alguém vem e consegue pegar todos esses comprimidos, todos esses remédios e colocar todos os antídotos que tem em todos esses comprimidos em um único comprimido. Aí, ao invés de você tomar 5, 6, 8 comprimidos, você pega um único comprimido e toma. E esse comprimido vai valer para todas as enfermidades que você tiver. Você está entendendo? Ao invés de você tomar 1, 2, 3, 4, 5 comprimidos, um para dor de dente, um para dor de cabeça, um para febre e etc. Alguém conseguiu colocar todos aqueles componentes, aqueles comprimidos, colocar em um único comprimido, em um único remédio, você toma aquele único remédio e aquilo serve para todas as dores do seu corpo, tanto para dor de cabeça, quanto para dor de dente, tanto quanto para febre e etc. Você está entendendo? Assim foi feito com o nosso Salvador Yahushua. Ele cumpriu por nós o comprimido do batismo, o comprimido da ceia, o comprimido do dízimo. Foi tudo colocado nele. E quando ele vai para o madeiro, ele leva tudo isso. E agora nós temos que viver por ele. Ele é o único remédio que nós precisamos, amados. O único remédio que você precisa para o pecado chama-se Yahushua, o teu Salvador. Por isso ele fala em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você tem que ir direto a ele. Não precisa ir à religião ou a líderes religiosos. Vai a ele. É por isso que ele fala em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele veio tirar o fardo pesado de você ter que frequentar um templo, de você ter que dar dízimo, de você ter que tomar Santa Ceia, de você ter que ir se batizar. Mas o batismo hoje é o batismo no entendimento, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 3, verso 21. Não na lavagem da imundícia da água, mas no Espírito, na lavagem do teu entendimento. Esse é o batismo que nós os guardamos no nosso Salvador Yahushua. Está entendendo por que nós não mais praticamos esses atos religiosos? E sobre a ceia, deixa eu falar algo aqui interessante sobre a ceia. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 20. Veja só que interessante que nós achamos aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 11, o verso 20. E depois outros versos aqui que nós vamos ler. Veja só. De sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Salvador. Olha o que está dizendo. Não é para comer. E por que nas igrejas de pedra se reúne para comer? Se está dizendo não é para comer. Veja se as religiões não vêm trazendo tudo o contrário daquilo que a Bíblia diz para não fazermos, as religiões nos induz a fazer. Em Mateus 6, o Salvador fala, quando entrar no vosso quarto, quando vocês orarem, entre no vosso quarto, dobre o vosso joelho e fala com o vosso Pai em secreto, que o vosso Pai que vem em secreto vos recompensará publicamente. E quando orares,
Não useis de vãs repetições. Aí nas igrejas eles falam assim, ó, fique todo mundo de pé. Agora repita comigo. Meu Deus e meu Pai. Aí todo mundo, meu Deus e meu Pai. Liberta meu filho. Aí todo mundo, liberta meu filho. Liberta meu marido. Liberta minha esposa. Abra uma porta de emprego. E o pastor, o líder lá vai repetindo, vai falando e o povo cá embaixo repetindo. Mas o Salvador está dizendo, não useis de vãs repetições, porque isso é vão. A oração tem que ser direto do teu pensamento, do teu coração para com o teu Criador. No pensamento só, no entendimento. Não em palavras. A Bíblia diz para nós fazermos uma coisa e a religião nos manda fazer outra. Aqui diz, quando vos reunir não é para comer a ceia. E o povo se reúne para comer. E dizendo que está ceando. E outra coisa, não é a ceia que eles comem. Porque eu muitas das vezes ministrei isso aqui de forma errada. Por estar induzido pela religião e fazendo aquilo que a religião me ensinou e não fazendo aquilo que as escrituras realmente nos mostram. Olha só o que a escritura diz. Versículo de número 25. Olha que interessante. Você diz que na igreja de pedra ou no templo religioso que você vai, você ceia, não é isto? Aí qual é a ceia que você toma? Você vai me responder, o cálice de vinho e o pão. E se eu te disser que o cálice de vinho não é a ceia? Que isso, irmão? Tá aqui, vou te provar nas escrituras. A ceia não é, querido, o cálice de vinho nem o pão. Porque se a ceia fosse o cálice, não estaria escrito o que eu vou ler aqui agora. Veja bem. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, ele já tinha ceiado. Aí ele apanhou o cálice e deu para os discípulos. Então a ceia não é o cálice. A ceia não é o vinho. Veja, leia você mesmo e entenda. Deixa que o Espírito da promessa abra o teu entendimento, querido. Não fique indo por religiões ou por lideranças. Está escrito que o Espírito da promessa, quando ele viesse, ele nos faria entender e ele nos daria discernimento dessas coisas. Olha aqui de maneira clara. Semelhantemente, depois dele ter ceiado, ele já tinha ceiado com os discípulos, aí ele tomou o cálice e disse, esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança. Ou seja, estou te dando a você, a Pedro, Tiago, João, a Lucas, os demais discípulos que estavam ali. Vocês já ceiaram comigo. Agora eu estou dando para vocês aqui um cálice simbolizando o meu sangue que vai ser derramado no madeiro. E o pão simbolizando o meu corpo que vai ser partido. Você sabe o que é a ceia, amado? A ceia era um cordeiro. Se você ler Êxodo capítulo 12, você vai ver de maneira clara. Quando o Criador ordenou para Moisés, dizendo para Moisés, Moisés, esta noite o anjo da morte passará no Egito e matará todo o primogênito, tanto dos homens como de animais. Mas você pega um animal, um cordeiro, mata esse cordeiro, fala com os filhos de Israel, para eles matarem cada um cordeiro, e se a família não tiver condições de matar um cordeiro, mata, se reúna aquela que não tem condição com aquela que tem condição e se reúnam todos na mesma casa, matem esse cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, passa nas ombreiras das portas, porque quando o anjo da morte passar e ver o sangue marcado nas portas, ele não entrará nessa casa. E vocês vão pegar a carne desse cordeiro, vão assar no fogo e vai comer tudo assado, nada cozido com água, mas assado. E comerão tudo, não deixará desperdiçar nada, com pães ázimos e com ervas amargas. Essa será a primeira Páscoa. Na Bíblia, o povo chama de ceia, né? Mas a verdade não é ceia, é Páscoa. Né? Então essa foi a primeira Páscoa e isso foi levado de geração em geração, porque todas as vezes que eles comiam, eles lembravam de que eles passaram uma amargura lá no Egito. Está entendendo? Então, Yahushua também comeu esta Páscoa, ou seja, já estamos falando aqui de ceia, vamos deixar o nome aqui como ceia, mas sabemos que é Páscoa. E Yahushua, ele comeu essa última Páscoa com os discípulos, ele disse, olha, o que eu vou fazer aqui hoje, Pedro, Tiago, João e os demais discípulos, apóstolos que estão aqui comigo, vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês anunciarão a minha morte até que a morte venha. E Yahushua ainda não tinha morrido. Então o que ele quis dizer? Anunciais a minha morte até que venha, todas as vezes que vocês comerem e beberem. Ele está falando com os discípulos, olha, está se aproximando o dia de eu ser sacrificado, de eu morrer.
Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, até o dia da minha morte, vocês vão continuar fazendo isso. Todas as vezes que vocês se reunirem, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, todas as vezes que vocês se reunirem para comer e beber, vocês estarão fazendo isso anunciando a minha morte, lembrando para as pessoas: olha, lembre-se que a morte do Senhor, do nosso Salvador, está vindo aí. Lembre-se disso. Vamos estar atentos para que nós estejamos lá naquele grande dia, para poder contemplarmos e vermos o que ele vai passar por nós no madeiro. É isso que ele está falando. Anunciai a minha morte até que ela venha. Não é para que depois que ele morresse, continuasse praticando isso aqui. Entenda o que diz aqui, ó. Todas as vezes que comeis e beberes, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, até que a morte venha. A morte já veio, pegou ele. Ele foi morto no madeiro. Entendeu? Depois que ele morreu, ele cumpriu isso aqui. Não é mais para nós continuarmos fazendo esse ato de nos reunir para ceiar. Por isso está escrito aqui no versículo de número 20. De sorte que quando vos ajuntares no lugar, não é para comer a ceia do Salvador. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios, para a igreja de Corinto. Por isso nós não ceiamos mais hoje, queridos. Está entendendo por quê? Porque o Espírito da promessa, que no sistema religioso chamam de Espírito Santo, mas na verdade é o Espírito da promessa, aquele Espírito que Yahushua prometeu que o Pai mandaria a pedido dele, esse Espírito nos abriu o entendimento para nós entendermos essas coisas. Por isso é que nós hoje não praticamos mais batismo, Santa Ceia, dízimo, está entendendo? Porque o nosso único remédio, os muitos remédios que tinham que ser tomado antes, como eu te falei aqui, como se fosse remédio para dor de cabeça, para dor de dente, etc., foi resumido tudo em um único remédio. E Yahushua hoje é o nosso remédio. Ele é, como diz 2 Timóteo 2,5, o nosso mediador entre o Criador e Yahweh. Entre nós e o Criador Yahweh. Há um só mediador, não precisamos de terceiro. Ok, amados? Então entendo por que hoje nós que não frequentamos mais sistemas religiosos, não tomamos mais ceia, não nos batizamos, nem incentivamos mais ninguém a se batizar, porque Yahushua, o nosso Salvador, cumpriu tudo isso em nosso lugar. Nós agora temos que viver nele, seguros nele. O sacrifício dele é o suficiente para nós. Está entendendo? Se nós fôssemos fazer ainda circuncisão, batizar e etc., nós estaríamos anulando o sacrifício que ele fez no madeiro. É como Paulo, o apóstolo Paulo, Shaul, falou para Pedro: Pedro, se você se deixar circuncidar, de nada está valendo o sacrifício do nosso Salvador Yahushua no madeiro. Então não se deixe circuncidar. E a Bíblia diz que aquele que quiser cumprir algum ponto da lei, ele vai ter que cumprir todos. Porque se ele cumprir um e transgredir os outros, ele é devedor de toda a lei. Por isso nós não queremos nos batizar, porque teríamos que então matar um cordeiro de novo, comer pães ázimos, ervas amargas e cumprir todos os estatutos. E Yahushua já cumpriu por nós, visto que nenhum ser humano foi capaz de cumprir. Está entendendo? Eclesiastes 7,20 diz que não há um justo sequer que só faça o bem que nunca cometa pecado. Então, amados, nenhum ser humano conseguiu cumprir. Nosso Salvador Yahushua veio e cumpriu por nós no madeiro, e ele se sacrificou por nós. Ele se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito na lei, lá em Levíticos: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Nosso Salvador, ele veio, cumpriu tudo isso em nosso lugar. Por isso hoje nós vivemos por ele. Está entendendo? É por isso que diz em 1 Coríntios que ele veio, cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir, de sorte que se alguém está em Yahushua, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós devemos viver em novidade de vida, porque ele cumpriu por nós o que nós não conseguiríamos cumprir. De sorte que se alguém está nele, é nova criatura, não tem mais que viver se sacrificando, levando dízimo, até porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era comida, era animal, era 10%, não 10%. 10% é uma coisa, 10% é outra coisa. Está entendendo? É muita confusão no meio religioso. Por isso, eu me desliguei de religiões. Por isso, muitos amados hoje já conheceram essas verdades e se desligaram de templos religiosos, de religiões,
Não frequentamos mais isso porque sabemos que religião é só confusão. Religião nada mais é do que bezerro de ouro. Lembra de Êxodo 32, verso 8, em que o povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, e aquele bezerro de ouro ficou entre meio ao Salvador, o Criador, e o povo. Eles tinham que ir direto ao Salvador, ao Criador, sem precisar de bezerro de ouro. Então, quando nós vamos a um líder religioso, a uma religião, é como se nós estivéssemos criando de novo aquele mesmo bezerro de ouro para ficar entre nós e o Criador. O povo falou, olha, para que nós venhamos crer, Arão, que o Salvador, o Criador, está no nosso meio, faça-nos um Deus, uma imagem, para que nós possamos olhar para ela e crer que o Salvador, o Criador, está conosco no nosso meio. É a mesma coisa, você que frequenta uma religião, que procura um líder, você não crê que o teu Salvador ele é capaz de diretamente te levar ao Criador. Você precisa de um bezerro de ouro, ou seja, de uma religião, para ser intermediário por você. Então abandone religiões, queridos. Abandone esse bezerro de ouro que quer dizer religiões, que quer dizer líderes religiosos, que quer dizer padre, papa, pastor, que quer dizer rabino. Abandone isso, são bezerros de ouro. Tenha unicamente o teu Salvador Yahushua como mediador entre você e o Criador Yahweh. Ok? Esta é a palavra que eu deixo para você nessa tarde.